O toque que transforma. Hoje a leitura do nosso devocional é lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 3, que nos diz: Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: Eu quero, seja purificado. E imediatamente ele foi curado da lepra. Hoje nós vamos falar de um homem que era leproso. Para esse homem a vida não era medida apenas em anos, mas em perdas. Ele perdeu o direito de abraçar os filhos, talvez de segurar a mão da sua esposa. Ele perdeu o direito de estar no meio da sociedade, de viver no meio das pessoas da sua época. A lei daquele tempo era clara. Ele era considerado um homem impuro por causa da lepra em seu corpo. Quando esse homem chegava perto de alguém, ele precisava gritar impuro ou imundo para que ninguém aproximasse dele. Ele tinha que andar com vestes rasgadas e cabelo e barba totalmente desarrumados para que ele fosse identificado e garantir que ninguém tocasse nele. Para isso, ele deveria viver à margem da sociedade, excluído. Aquele homem estava doente, mas a sua alma parecia já enterrada debaixo de tanta rejeição e solidão. Naquele dia, esse homem que tinha lepra ouviu um movimento diferente. Uma multidão seguia um homem que fazia milagres, que falava de vida eterna, que falava de esperança e que falava de amor. Era Jesus que estava passando por ali. Quebrando todas as regras de segurança e etiqueta da época, ultrapassando toda a barreira religiosa, o leproso se aproximou de Jesus. Ele não chegou apenas pedindo saúde novamente. Ele chegou e se prostrou diante do Mestre em reverência e adoração. O seu pedido foi como um sussurro de fé: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Ele não tinha dúvida, ele sabia que Jesus podia purificá-lo. Ele só não tinha certeza se Jesus poderia tocar em alguém como ele. Eu imagino que nesse momento a multidão que estava ali deve ter recuado, horrorizada. Mas Jesus fez algo impensável para aquela época. Jesus quebrou também todos os protocolos antes mesmo de liberar uma palavra de cura. Ele estende a mão e toca na vida daquele homem. Imagina o impacto daquele toque de Jesus. Talvez fizesse anos que aquele homem não sentia o calor da mão de um ser humano. Jesus poderia ter curado apenas com o pensamento, de longe falando, mas ele escolheu ter contato, tocar na vida daquele homem. Ele não teve nojo de suas feridas, ele teve compaixão da alma daquele homem que era tão rejeitado. Aquele toque disse muita coisa, mesmo antes de Jesus proferir alguma palavra. Ao tocá-lo, Jesus diz em forma de atitude: eu te vejo. Ainda que todos te rejeitem, eu não te rejeito. E logo depois, ele diz: sim, eu quero te purificar. Imagina a alegria desse homem. Sua vida estava completamente mudada depois desse encontro, depois desse toque. Tudo foi transformado. Sabe, muitas pessoas também carregam feridas de lepra, erros do passado ou traumas que fazem sentir rejeitados, que trazem vergonha, fazendo com que tente se esconder de Deus e das pessoas, acreditando que é indigno de receber um abraço, é indigno de receber o toque de Deus e viver um novo começo. Mas a história desse homem nos ensina muitas coisas. Primeiro, nos ensina que Jesus não rejeita a nossa dor. Ele não se afasta quando você e eu nos aproximamos com as nossas feridas abertas, talvez carregando o peso da vergonha por causa do nosso pecado também, das nossas falhas. Ele promete que se nós nos achegarmos a Ele com o coração quebrantado e contrito, mostrando arrependimento, Ele também se achegará a nós. Outra coisa que o Senhor nos ensina é que o desejo de Deus é nos restaurar. Ao dizer eu quero, Jesus revela o seu coração para com todos nós. É exatamente para isso que Jesus veio, para resgatar e restaurar as nossas vidas. Outra coisa que Deus nos mostra é que o toque
sempre vem antes da transformação. Às vezes o que mais precisamos não é apenas que o nosso problema seja resolvido e assim por diante acabou, mas de sentir que ainda somos amados por Deus no meio do problema. Ao tocá-lo, Jesus comunica algo a esse homem e a todos ao seu redor e a todos nós, que o amor de Deus é inigualável. Ao tocar um leproso e curá-lo, ele estava comunicando o profundo amor de Deus pela humanidade, mesmo em meio a toda a sua impureza. Enquanto todas as pessoas evitavam um leproso, Jesus estendeu a mão e tocou nesse homem coberto por uma terrível doença contagiosa. Que coisa absurda para aquela época, que coisa absurda para as pessoas ali em volta. Mas esse é o plano de Jesus. Qual é a área da sua vida que talvez hoje você sente que precisa desse toque restaurador de Jesus? Saiba que Jesus também quer tocar e transformar a sua vida. Independente de qual seja a sua ferida, Ele pode restaurar. Ele pode te curar de toda a rejeição e, acima de tudo, Ele pode te purificar de todo o pecado. Basta se aproximar dEle, se renda a Ele e creia de todo o teu coração que Ele é o único e suficiente Salvador da tua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que essa palavra seja vivificada no seu coração através do Espírito Santo de Deus. E compartilhe esse devocional com mais alguém. Seja a luz. Permita com que mais alguém receba essa boa notícia, essa mensagem que existe um Deus que, independente das circunstâncias, independente das nossas falhas, independente das nossas feridas, Ele ainda nos toca. E Ele ainda é um Deus que restaura e transforma vidas. Ele ainda é Deus que tira aquele que está separado, abandonado, rejeitado, talvez pela sociedade, pela sua família, e coloca e insere novamente com dignidade. Esse é o nosso Deus, o Deus que pode transformar toda a situação. E o Deus que quer tocar todo aquele que precisa do seu toque. Você precisa do toque de Deus? Então abra o seu coração ainda hoje, para que o Senhor toque você e transforme a sua vida. No nome de Jesus. Até o nosso próximo devocional, se Deus quiser.